Graça e paz, estamos de volta com mais um vídeo e desta feita vamos falar sobre o reino da luz. Mas não temos como falar do reino da luz se nós não falarmos também do oposto, que é o reino das trevas. Temos de um lado o reino da luz, de outro lado temos o reino das trevas. O que é que nós temos na Bíblia? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz-nos: pois ele que é Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Este Filho amado é Jesus, Yeshua HaMashiach. E Jesus, quando salvou-nos, quando resgatou-nos, uma das coisas essenciais que ele fez foi garantir o nosso êxodo, a nossa saída do reino das trevas. E a Bíblia diz que transportou-nos, mostra-nos uma saída autêntica de um reino para outro. Saída do reino das trevas para o reino da luz. Só que nós temos que entender que o reino da luz é uma coisa, o reino das trevas é outra coisa. Para nós podermos entender um dos reinos, eu vou dar aqui alguns insights bíblicos acerca do reino das trevas. O reino das trevas, ele é caracterizado pela ignorância. Ignorância é tudo aquilo que está fora da verdade estabelecida por Deus. O que é a verdade? A verdade não é uma mera filosofia ou uma ideia fixa. A verdade na Bíblia é caracterizada como uma pessoa real. Jesus, em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é real e a verdade é vida. Existem muitas pessoas que estão no reino das trevas, mas que a sua vida não faz sentido, porque ainda não vieram para o reino da verdade, o reino do conhecimento, cuja característica é a vida. Onde temos a verdade, temos a vida. Onde não temos a verdade, não temos a vida. O reino das trevas é caracterizado exatamente pela ignorância. E esta ignorância não é mensurável de acordo com os padrões humanos, porque hoje, para os homens, você é ignorante quando não tem a educação. E a pessoa pode ter licenciatura, pode ter uma pós-graduação, pode ter um mestrado, pode ser PhD, pode ser livre docente ou livre docência, que é pós-PhD. E a pessoa continuar ignorante. Por quê? Porque nós só somos deixados de ser classificados como ignorantes quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Porque no reino da luz é onde as coisas fazem sentido. É por isso que hoje tu tens muitos cientistas a defenderem coisas que não tem tanto conhecimento. Você diz que ele estudou muito, isso é nonsense, né? É como se os estudos o deixassem louco o suficiente para defender ideias consideradas absurdas. Essas são uma das características do reino das trevas. É como se você apagasse a luz do seu quarto e decidisse arrumar o quarto. Depois de você arrumar, acende a luz, descobre que toda a sua arrumação é uma bagunça. Característica peculiar do reino das trevas. É por isso que hoje tu tens governos, tens entidades somando esforços para organizar o mundo, deixando de lado a verdade. O que é a verdade? Cristo. Deixando de lado Cristo. E todo o esforço deles, com boas intenções, acabam redundando num fracasso. Por quê? Porque eles deixam de lado a verdade. Existe até um segredo que eu gostava aqui de falar. Às vezes, pessoas que estão no reino das trevas, quando eles usam as leis da verdade, acabam até fazendo coisas assertivas por causa das leis.
Por causa de quê? Das leis. Ou seja, as leis são normas que estabelecem limites e obrigações. Quando um indivíduo que está no reino das trevas obedece certas leis, por exemplo, a lei do trabalho, quem trabalha come, não é? Quem investe prospera. Então, quando as pessoas começam a obedecer essas leis do reino da luz, elas começam a colher frutos que normalmente são colhidos com pessoas que estão no reino da luz. Mas o impacto dessas leis acabam se refletindo na vida material. Só que nós estamos aqui estamos a falar do reino espiritual. Na vida espiritual, nós temos aqui uma questão muito mais séria e muito mais importante. Por quê? Porque o reino das trevas atua na esfera espiritual. O reino da luz atua na esfera espiritual. E os resultados da atuação acabam se refletindo na vida cotidiana, que você olha para alguém, vê o rosto dela brilhando, olha para alguém, às vezes, que tem todas as condições, é bonita, nasceu numa família, pessoas educadas, mas é uma pessoa que, infelizmente, não consegue acertar nada na vida. Não consegue casar, não consegue ter gozo, né? Daquilo que é o fruto do seu trabalho. Trabalha, mas parece uma pessoa que é miserável. Então, quando nós olhamos para o domínio do reino das trevas, tem aqueles que estão sob uma grande influência e tem aqueles que estão sob uma menor influência. E essa menor influência, às vezes, ou muitas das vezes, é a mão de Deus restringindo o reino das trevas de atuar sobre a sua vida exatamente por causa de algo que Deus sabe fazer parte do seu histórico. No futuro, você poderá se converter dos seus maus caminhos e fazer alguma coisa que Deus quer que você faça. Então, Deus o que faz? Vai restringindo a atuação do reino das trevas na sua vida, porque o tempo é que separa a sua conversão e a sua missão na face da terra. Por outras palavras, se Deus quer que você proclame o nome dele através de um talento que você tem, que vai precisar das duas mãos. O inimigo pode querer te amputar hoje, não vai poder amputar as suas mãos, porque Deus tem um plano com as suas mãos no futuro. Uma coisa mais ou menos como esta. Então, quando nós não estamos em Cristo, estamos no reino das trevas. Uns sofrem uma influência maior e outros sofrem uma influência menor. E hoje, como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Quem está a dominar a sua vida? Quem está a dominar a sua família? Se é Deus, com certeza você pode estar a passar por dificuldades, mas são dificuldades que você entende, que fazem sentido, em função de alguma decisão que você tomou, que o reino das trevas está a lutar para que você não possa conseguir alcançar os seus objetivos. Mas Deus está do seu lado. E, brevemente, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida e dessa dificuldade. E é bíblico, quando nós cremos em alguma coisa, o que acontece? É testada a nossa fé. Pedro disse para Jesus: se és tu, deixe-me que eu vá ter contigo. Então, a fé de Pedro começou a ser testada por quê? Pela intempérie, pelo vento, e ele temeu e começou a afundar. Mas nós somos convidados a crer de coração em Cristo Jesus para a bênção de Deus se materializar na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, onde quer que nós estivermos inseridos. O que é que nós temos aqui? Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que Cristo fez-se maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. O que é que a Bíblia diz? Diz que nós estávamos debaixo de uma grande maldição. E esta maldição nós acabamos herdando por causa do pecado, não é, de Adão, e também por causa
da ira de Deus que cai sobre o pecado. O pecado deixa-nos vulnerável aos ataques do reino das trevas. Ou seja, quando nós pecamos, é como se nós abríssemos uma porta para a nossa vida, para o reino das trevas fazer parte de nós. Mas quando nós decidimos obedecer a Deus, é como se nós estivéssemos a fechar as portas para o reino das trevas e ele não tem parte na nossa vida. Quem são os que estão na luz? São aqueles que reconheceram a miserabilidade de viver debaixo do reino das trevas e tomaram a decisão de dizer sim para Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Para que tu possas migrar do reino das trevas para o reino da luz, é importante que você entregue a sua vida a Deus, aceitando a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E quando é que você pode fazer isso? Não é amanhã, não é depois da manhã, mas é hoje. Hoje é o dia da salvação. Por que hoje? Porque eu estou aqui a falar com pessoas que não têm garantia do dia da manhã. Hoje pode ser o seu último dia na face da terra. Pode ser o meu último dia na face da terra. Então, a terra é um lugar que Deus nos colocou, onde nós tomamos as decisões mais importantes da nossa existência. E uma das decisões que nós devemos tomar enquanto estivermos na Terra é onde nós passaremos a nossa eternidade. No reino das trevas ou no reino da luz. Só que eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, você sabe o que escolher. O reino de Deus está de portas abertas para si. Se você abrir o seu coração, hoje mesmo você pode migrar do reino das trevas para o reino da luz. Se no coração você confessar a Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, com certeza é um passo para migrar do reino das trevas para o reino da luz. Mas não é tudo. Você precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa aprender a palavra de Deus e nós estamos aqui exatamente para isso. E é neste âmbito que nós queremos deixar aqui também mais um texto bíblico, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A característica de pessoas que estão no reino das trevas, nós já falamos de algumas. Tem problemas familiares, doenças que teus avós tiveram, teus pais tiveram, você também tem. Isso pode mostrar um problema, não é, que é perpetuado pelo reino das trevas, porque tem doenças que não são doenças meramente físicas. Você vai para o hospital, o médico faz todos os exames de sangue, faz raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, faz todo tipo de exame. E o médico diz que as máquinas não mentem, elas dizem que você está bem, mas você é a única pessoa que sabe que não está bem. Por quê? Porque raio-x não detecta maus espíritos, não detecta demônios. Demônios, eles entram na nossa vida em função da nossa exposição ao reino das trevas. Mas Cristo tem o poder de libertar-te dessa opressão demoníaca, que uma das coisas que faz é colocar doença. Você é uma pessoa inteligente, estudada, quando tenta desenvolver um relacionamento, não consegue casar, não consegue ter nada na vida. Então, este é um indicador de que você está debaixo do domínio do reino das trevas. Porque a Bíblia diz categoricamente que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentam dor. Então, fica aqui um convite que Deus faz pela sua infinita graça e misericórdia a si para dar um passo real da sua vida. Se calhar a decisão mais importante da vida que tu vais tomar neste momento, entregando a sua vida, aceitando a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E nós queremos reforçar a necessidade de você ter assistência
diária, semanal, mensal, e nós entendemos que fomos chamados por Deus para isso, para poder dar este auxílio, acompanhamento neste processo que você terá de migrar de um reino para outro. Queremos convidar-te a fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade saudável, comprometida em ajudar-te a sair deste mundo das trevas para o mundo da luz. Esta é a nossa preocupação. Nossa preocupação não é ser o carro, que você tenha carro, tenha casa. Nós entendemos que isso é consequência do seu trabalho, consequência da bênção de Deus na sua vida. Mas o nosso lema, nossa preocupação é que você seja verdadeiramente um indivíduo que esteja no reino da luz, que é o reino do conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade, conhecimento do seu amor, conhecimento das suas promessas e, acima de tudo, possas também gozar das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, sobre a terra, de forma perceptível. Aqui está o convite para si e para a sua família. Então, não demores, hoje mesmo tu podes fazer a diferença. Quer nos visitar, quer estar pertinho para aprender de perto, estar conosco, participar dos nossos devocionais. Estamos na Avenida Sebastião Marcos Mabote, no bairro de Magoani, da rotunda da circular até ao Ministério Caminho para as Nações, são cerca de 300 a 400 metros. E você é o nosso convidado a ser abençoado por Deus. Não existe coisa melhor que sair deste reino para outro. Então, aqui está o convite. Deus abençoe a sua vida, as nossas portas estão abertas para recebê-lo, poder orar por si, abençoar a sua vida, entregar-te a palavra de Deus, e você vai decidir o que vai fazer com ela, mas com certeza a sua vida será uma bênção. Deus abençoe.